Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais esta análise estruturada trazida para a nossa audiência pela Ford College. Bom, na nossa última sessão sobre a análise de resultados de benchmark, a gente estava lá naquele conforto super seguro do laboratório de testes, limpando dados e estabelecendo linhas de base teóricas isoladas. Foi um baita exercício. Mas olha, agora é a hora de deixar esse ambiente estéril e totalmente previsível para trás. A gente está dando um passo direto para a realidade caótica, selvagem e, vamos ser sinceros, implacável das implantações da Solana em produção. Aqui fora, aqueles dados perfeitamente limpos simplesmente não existem, e os picos de tráfego é que ditam as regras do jogo. Mas ó, sem pânico. As mesmíssimas ferramentas de normalização de dados que a gente já dominou lá atrás são exatamente o que a gente vai precisar para sobreviver e, claro, prosperar nesse novo ambiente. Então, vamos dar uma rápida olhada no nosso roteiro de hoje, que é praticamente o nosso manual de detetive. A gente vai passar por laboratório versus mundo real, em seguida, o código da telemetria, depois, 3 padrões de aplicação, o fluxo de diagnóstico e fechar com a nossa conclusão e próximos passos. Bora lá! Começando então com a nossa sessão 1, laboratório versus mundo real e os seus maiores contrastes. Sabe, quando a gente coloca essas duas realidades lado a lado, chega a ser meio engraçado. De um lado, a gente tem aquela ilusão reconfortante de um ambiente de teste, né? Tráfego isoladinho, métrica se comportando perfeitamente, uma paz teórica absoluta. Mas aí a gente olha para o outro lado e vê a mainnet. A produção é onde o tráfego ataca em rajadas super agressivas, as filas de transações são brutalmente reais e os picos de uso são completamente imprevisíveis. É literalmente uma selva. Mas a grande sacada aqui é que ninguém precisa inventar ferramentas mágicas para lidar com a produção. Aquelas técnicas de normalização e os testes de significância que aprendemos no laboratório são as nossas armas exatas, as mais eficientes para interpretar esse caos da produção e tomar decisões arquiteturais bem parrudas. Partindo agora para a seção 2, o código da telemetria e a extração de dados. O que é realmente fascinante nessa mecânica não é só o script cru, mas a lógica brilhante por trás de cada etapa desse processo. A gente está essencialmente desenhando um fluxo. Primeiro, a gente identifica o slot mais recente e busca uma janela de blocos recentes. O segundo passo é absolutamente crucial. A gente busca os tempos de bloco, mas com um detalhe importante: pulando os dados faltantes. No mundo real, pessoal, alguns blocos simplesmente não têm o timestamp registrado, e a nossa lógica precisa saber lidar com essa ausência com total elegância. E aí chegamos ao ponto-chave, que é normalizar para as transações por segundo, o TPS, usando uma média móvel. E por que isso importa tanto? Bom, porque os tamanhos dos blocos variam absurdamente na rede. Quando a gente aplica uma média móvel, isso suaviza aquela variância de curto prazo e torna esses blocos, que são de tamanhos super diferentes, perfeitamente comparáveis. É exatamente assim que a gente filtra o moído para conseguir enxergar a verdadeira taxa de transferência. Seguindo em frente, seção 3. 3 padrões de aplicação. Os nossos velhos conhecidos suspeitos habituais. E vamos logo começar com os pesos pesados, as exchanges descentralizadas, ou as famosas DEX. Para esse arquétipo específico, o termo vital é o TPS sustentado. Não estamos falando de dar sorte e ter um pico rápido, não. É uma questão de sobrevivência absoluta, manter uma taxa altíssima de forma contínua, rodada após rodada. Além de tudo isso, a latência lá no 95º percentil precisa, sem margem para erro, estar na faixa dos subsegundos. Tudo isso para garantir que a liquidação e o cruzamento de ordens sejam praticamente instantâneos. E para conseguir manter essa experiência de uso que é super agressiva, as DEX precisam espremer até a última gota dos superpoderes da Solana. A gente está falando aí especificamente de tirar vantagem extrema do ambiente de execução paralela, o C-Level, e daquele roteamento de transações incrível do Gulfstream. E isso ilustra muito bem como as necessidades exclusivas de cada aplicação se conectam direto com a arquitetura. A gente já falou das DEX e do TPS sustentado, certo? Mas e os marketplaces de NFT? Para essa classe, a métrica de ouro não é sustentar o TPS para sempre, mas sim a capacidade de absorver um TPS de pico gigantesco e controlar as taxas de falha durante aqueles lançamentos súbitos de coleções. Eles sobrevivem a essas explosões repentinas de tráfego graças à propagação hiper rápida de blocos da tecnologia Turbine.
E, num cenário totalmente diferente, a gente tem os backends de jogos em tempo real. Pensa bem, eles exigem um sequenciamento super rigoroso e são absolutamente obcecados pela latência no 99º percentile, dependendo fortemente do mempool do Gulfstream. Percebem como cada classe de aplicação tem um DNA único de necessidades que se encaixa como uma luva em mecanismos bem específicos da rede? Para entender o motivo dessa distinção ser tão vital na prática, vamos colocar isso numa escala visual. Imagina uma barra mostrando a latência média. Ela geralmente parece fantástica, né? Super baixa, tudo fluindo, que é uma beleza. Mas aí a gente olha para a barra do pico no 99º percentil. E, bum! É um salto massivo, um gargalo enorme. Se a gente estiver rodando um back-end de jogo com ação ali, no milissegundo, é exatamente nesse pico colossal que as pessoas perdem a paciência e fecham o jogo de raiva. É o clássico rage quit. Sabe, a média geral simplesmente não serve de consolo para quem está sofrendo com esse gargalo extremo na ponta. É por isso que a latência de cauda importa infinitamente mais do que as médias gerais quando a gente está operando com back-ends em tempo real. Muito bem, seção 4, o fluxo de diagnóstico, o nosso processo repetível. O ponto crucial de tudo isso é adotar um fluxo de 5 passos, que é basicamente o autêntico roteiro de investigação para quem trabalha com a rede. Primeiro, a gente traduz a necessidade em números concretos, que é definir os SLAs. Segundo, coletamos a telemetria canônica e normalizada, exatamente como a gente destrinchou na parte do código agora há pouco. Terceiro, e esse é o meu favorito, segmentar o workload. Isso é fascinante. Separar o tráfego revela em segundos se um pico de lentidão é uma falha generalizada na rede ou se é só uma conta quente, super congestionada, travando uma fila específica. Quarto passo, comparamos o sintoma com a arquitetura que a gente espera. E quinto, iteramos com pequenas mudanças e documentamos cada padrão encontrado para referência futura. Gente, não é tentativa e erro no escuro, tá? É ciência pura. Mas atenção aqui, porque a gente precisa fazer um alerta super crítico sobre uma armadilha operacional extremamente comum. Tem uma máxima que diz o seguinte: distinga claramente entre atrasos a nível de rede e enfileiramento a nível de serviço off-chain. Muitas vezes, aquela latência gigantesca que todo mundo está vendo não tem absolutamente nada a ver com a blockchain. Pode ser um indexador off-chain engasgado ou uma fila de cache sobrecarregada, criando a ilusão perfeita de que a rede on-chain está paralisada. Então, a regra de ouro para quem investiga essas métricas é sempre, mas sempre mesmo, corroborar os logs da aplicação lá da Intersace com a verdadeira telemetria on-chain. Só assim a gente encontra o culpado real de forma incontestável. E assim chegamos à seção 5, nossa conclusão e próximos passos. Vamos fazer uma recapitulação rápida dos pilares dessa nossa análise. Hoje ficou muito claro que o sucesso em produção depende de mapear as necessidades de métricas de forma super direta para os mecanismos arquiteturais da Solana. Identificamos as assinaturas vitais de 3 grandes padrões de implantação, as DEX, os marketplaces de NFTs e os jogos. E de quebra, consolidamos um fluxo diagnóstico repetível e sólido de 5 passos. Agora, como uma espécie de preparação para a nossa próxima sessão, o objetivo é que todo mundo tente capturar e normalizar entre 10 a 20 minutos de telemetria de transações reais. Pode ser de uma testnet ou de alguma fonte pública, para a gente usar esses dados na nossa próxima etapa da trilha, que será a comparação de estudos de caso e métricas. E enquanto a gente se prepara para o próximo módulo, eu quero deixar uma provocação no ar. Parando para pensar em tudo que discutimos hoje sobre tráfego em rajadas, como o orçamento de unidades de computação dos contratos inteligentes sobreviveria a um estresse real de produção? É algo para se pensar profundamente antes do nosso próximo encontro. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês durante mais esta análise e lembrem-se, para dominar ainda mais esses conceitos complexos e super práticos sobre a Web3, deem uma passadinha no site Ford College. Um abraço, bons estudos e até a próxima investigação.